Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pecuária UFES da Universidade Federal de Sergipe. Meu nome é Yuri Rafael e hoje nós vamos falar sobre síndrome cólica em equinos. A síndrome cólica, ou apenas conhecida como cólica, é uma doença que pode acometer todos os equinos do mundo e é responsável pelo maior número de óbitos entre os animais da espécie. A cólica, ela acontece principalmente, né? Ela pode ter outros fatores que podem fazer com que ela ocorra nos animais, mas o principal fator é relacionado ao manejo da alimentação do animal. Mas por que está relacionada a questão do manejo alimentar? Normalmente, os equinos eles tendem a se alimentar por um longo período do dia, comendo em pouca quantidade. Isso se dá devido ao tamanho do seu estômago, que normalmente é pequeno, e aí serve para comportar pouco alimento, mas também eles podem se alimentar por um longo período. Mas o que pode levar à cólica no caso, né? O que pode as situações mais comuns que podem levar o animal a ter essa síndrome é as mudanças alimentares, como por exemplo, fornecer alimentação de uma forma exacerbada em grandes quantidades em poucos períodos do dia, e também questões climáticas, como por exemplo mudança súbita de temperatura, ou outros fatores também como a dentição dos equinos, que pelo fato, se o animal não tiver com a dentição normalmente saudável, isso pode fazer com que ele não mastigue direito os alimentos e aí ele precise digerir com maior dificuldade as fibras que ele adquiriu na alimentação. Isso pode predispor o animal a desenvolver algum quadro de cólica. Outros fatores também que podem predispor o animal a desenvolver quadros de cólica é a falta de exercício físico. No caso, o animal ele não está transitando, não está andando, não está se movimentando. Se ficar sempre na baia, isso pode ser um problema. E também quadros de laminite. Normalmente os quadros de laminite, né, doenças do casco, estão muito relacionadas aos quadros de cólica também. Mas quais são os sinais clínicos que indicam que o animal está sendo acometido por um quadro de síndrome cólica? Bom, os principais sinais clínicos consistem em o animal ele passa a raspar o chão, né? No caso ele fica escavando o chão com o casco, ele sapateia, ele começa a escociar o abdômen, né? No caso, pelo fato dele sentir dor nessa região, ele acaba escociando. Também olhar muito para a região abdominal indica que pode ser um indicativo de síndrome cólica. Deitar e se levantar e rolar no chão também pode ser outro fator que pode indicar que o animal está com síndrome cólica. E também transpirar e ofegar são esses os sinais principais do distúrbio. Outro sinal, que também pode ser um indicativo de síndrome cólica, é o animal ele deixar restos, sobras de ração no coxo. Os equinos normalmente nunca deixam sobras, eles sempre consomem tudo. Então, se por acaso o equino ele deixar alguma sobra de ração no coxo, pode significar sim que o animal pode estar desenvolvendo um quadro de cólica. Bom, mas e sobre o tratamento? Bom, basicamente o tratamento, do ponto de vista do produtor, não deve ser feito. Nada de utilizar refrigerante e outros métodos ou medicamentos que não sejam passados por um médico veterinário. E em caso de percepção dos sinais clínicos, é imprescindível, e em uma situação de emergência, inclusive, que você consulte o médico veterinário de sua confiança, que entre em contato e peça para ele fazer uma avaliação clínica para saber se o animal ele está ou não desenvolvendo um quadro de cólica. Isso é importante, porque normalmente os quadros de cólica eles tendem a ser súbitos e o animal pode vir a óbito muito rápido se não for tratado da forma adequada.
Bom, mas então como é que faz a prevenção dessa síndrome, né? Existem formas de prevenir? Eu vou dizer a vocês que existem. E as formas principais de prevenção da síndrome cólica consistem em um bom manejo da alimentação, que no caso seria a diminuição da quantidade de ração que é fornecida ao animal, e também fornecer essa ração em várias partes do dia, né? Com o intuito de não sobrecarregar o trato gastrointestinal do animal e assim evitando de forma, digamos assim, mais adequada que o animal ele não tenha essa síndrome, né? Lembrando que a cólica ela não é considerada uma doença, e sim um distúrbio fisiológico que no caso quer dizer que o animal está sentindo dor, normalmente no sistema gastrointestinal do animal. E outras formas também de prevenção, no caso, tomar muito cuidado com os quadros de laminite e também fornecer uma ração e um pasto de qualidade para o animal. Bom, gente, no mais é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.